Olá, o tema da lição dessa semana é capacitação do Espírito para testemunhar. Nós vamos falar do papel do Espírito Santo na obra da pregação do Evangelho. Como é que o Espírito Santo trabalha com a gente, como é que ele nos utiliza, como é que ele prepara as coisas para que o Evangelho possa chegar às pessoas, né? E como é que ele trabalha com as próprias pessoas também, que são alcançadas pelo Evangelho. Então nós vamos entender hoje como que é esse trabalho conjunto entre o ser humano e o Espírito na proclamação do seu Evangelho. Então fica aí até o fim, porque tem muita coisa interessante por aí. Capacitação do Espírito para testemunhar. A lição, o tema geral da lição, né, lembrando, se alguém estiver pegando o vídeo agora aí, começando agora, o tema geral da nossa lição é Fazendo Amigos para Deus. Né? Então é uma lição que fala sobre a pregação do Evangelho e a forma correta de testemunhar a respeito de Cristo para as outras pessoas. A lição dessa semana, né, como já foi dito, vem falando do papel do Espírito Santo desse trabalho. E, na verdade, esse papel ele é essencial, ele é fundamental. Não é possível cumprir a missão sem o Espírito Santo. Na verdade, não é possível nada sem o Espírito Santo. Não é possível a conversão sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem um papel muito importante a desempenhar na obra de Deus aqui na Terra. Tanto que Jesus mesmo diz assim, que qualquer pecado pode ser perdoado, menos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um pecado imperdoável. E para entendermos o que vem a ser essa blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos entender a obra do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, a palavra de Deus declara o seguinte, que o Espírito, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem trabalha no ser humano para convencer o ser humano do pecado, ou seja, convencê-lo da sua condição pecaminosa e sentir a necessidade de um Salvador, é o Espírito Santo. É ele quem nos convence disso. Então, muitas pessoas podem até entender, né? O ser humano pode até entender que é pecador, que possui defeitos de caráter, mas uma coisa é entender, outra coisa é se convencer, se convencer da sua necessidade, da necessidade de um Salvador que somente ele é capaz de retirá-lo, né, de retirar o ser humano dessa condição. Quando o homem se coloca numa situação onde ele enfrenta o Espírito Santo, ou seja, ele resiste aos apelos do Espírito, se endurece contra ele, então nesse momento ele está ofendendo ao Espírito Santo. É nesse sentido que ele blasfema contra o Espírito. E esse pecado é imperdoável, porque na verdade como pode ser perdoado a pessoa que não se coloca em situação de perdão, que não reconhece a sua pecaminosidade e que não confessa, nem tem intenção de abandonar o pecado. É por isso que não é uma arbitrariedade do céu, é a lógica do reino. Né? Não é possível salvar quem não quer ser salvo. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Se nós permanecermos nesse caminho, né, não teremos salvação. Agora, se deixarmos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, aí sim, aí ele vai fazer uma obra maravilhosa e a salvação é garantida. Né? É o Espírito Santo quem nos garante isso. É ele quem nos representa diante do Filho ali. Ele também é o nosso advogado diante de Deus, né? Lá no livro de João, na primeira carta de João, vem dizendo que Jesus Cristo é o nosso advogado. Se a gente pecar, temos o advogado junto ao Pai, que é Cristo, o justo. Mas o Espírito Santo ele também advoga de outro jeito, né? Jesus advoga se apresentando diante do Pai como o resgatador, né? O argumento mais forte para a salvação do ser humano é o próprio Cristo e a morte dele na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo ele também nos apresenta de uma forma diferente. Ele nos resgata, nos levando até esse Salvador. Né? Ele é quem faz esse trabalho com a gente. Então, o trabalho do Espírito Santo é importantíssimo. Sem ele, não iríamos a Cristo. Sem Cristo, não temos a salvação. Né? Um auxilia o outro no plano da salvação. Pai, Filho e Espírito Santo empenhados
interessados na salvação do ser humano, né, das pessoas que eles criaram e que eles amam, né, amam profundamente, né, amam inexplicavelmente, amam de uma forma que ninguém pode imaginar. Né? Então esse é o trabalho dos três. Por isso o Espírito Santo é importantíssimo na proclamação do Evangelho. Sem ele não é possível. O primeiro tópico da lição vem falando assim, Jesus e a promessa do Espírito Santo. Então, como eu já havia comentado aqui um pouco, o Espírito Santo ele foi prometido por Cristo. Né? Cristo, quando estava ali com os seus discípulos, já se despedindo, ele passou 40 dias após a ressurreição, ficou 40 dias com eles, né? Deu as últimas instruções aqui na Terra, né? Na verdade, outras instruções seriam dadas depois que ele fosse para o céu também, e por meio do Espírito. Então Jesus esteve com eles ali, e Jesus disse a eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém, eles não deveriam sair de Jerusalém, deveriam ficar lá durante 10 dias, deveriam esperar lá o derramamento do Espírito Santo. Essa foi a promessa dada por Jesus. Então ele falou assim, olha, eu vou embora, mas eu enviarei o Consolador. A gente encontra isso aqui em João 15, 26 e 27. Vem dizendo, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo, né, a promessa do Consolador, ela foi dada porque o Espírito Santo é quem testemunharia de mim, daria testemunho de Cristo, representaria Cristo. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra. Né? Ele é quem nos liga a Jesus. Ele é quem faz esse link, né, entre o homem e Cristo. Né? E ao mesmo tempo que ele testemunha de Cristo, aí nós, em consequência disso, testemunharemos também a respeito de Cristo, por influência dele, o trabalho dele. Ele é a testemunha perfeita, né? Então, e ele nos ensina a testemunhar. Então, para pregar o Evangelho é necessário do trabalho dele, da ação dele na nossa vida. E a gente vai ver isso muito bem no livro de Atos, né? O próximo tópico agora entra nessa questão. Uma igreja capacitada. No livro de Atos, capítulo 2, 41 e 42, nós encontramos ali um episódio onde Pedro, ele, impulsionado pelo Espírito Santo, né, como eu havia dito, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ali na cidade de Jerusalém, os discípulos estavam todos reunidos, unânimes, todos com o mesmo propósito, todos com a mesma intenção, com a mesma esperança, não havia contendas, não havia conflito entre eles, estavam realmente unidos, né, um só. E quando chegou o dia da festa, né, eles estavam ali reunidos numa sala e um vento forte entrou na sala onde eles estavam e chamas de fogo apareceram sobre suas cabeças. Então essa era a ação do Espírito Santo ali, o Espírito Santo sendo derramado sobre eles. Né? Se a gente não entende isso aí, o Espírito Santo, a gente acha que o Espírito Santo foi dado para a igreja somente agora, nesses tempos do Novo Testamento. Né? As pessoas dividem os períodos aí em dispensações, mas a verdade é que o Espírito Santo ele está presente desde o início, desde o Éden. Né? No primeiro livro da Bíblia, lá no Gênesis, fala que o Espírito pairava por sobre a superfície das águas. Ele estava ali na criação. Ele auxiliou ali na criação do homem. Ele trabalhou com o homem, ele trabalhou com os profetas, ou seja, nenhum profeta profetizou por livre e espontânea vontade, falou o que quis falar. Ele falou aquilo que o Espírito Santo instruiu. Então, o Espírito Santo, o papel dele é o mesmo desde o início. Porém, agora, no dia do Pentecostes, ele é derramado de forma, né, mais poderosa. Ele agora pode agir de uma forma como ele não tinha agido antes. E as pessoas que receberam o Espírito naquele dia fizeram maravilhas. Essas maravilhas também são prometidas a nós. Se hoje a gente não apresenta essas maravilhas também para o mundo aí, se a gente não age da mesma forma, é porque o problema está com a gente, não com o Espírito Santo. Nós temos que fazer por onde, né? Que o Espírito Santo trabalhe com a gente. Se a gente fica criando empecilhos, não tem como. Se a gente resiste, não tem como.
né? Agora, se a gente deixa que o Espírito trabalhe com a gente, ele vai trabalhar, ele vai agir de forma maravilhosa. E muitos têm feito essa experiência, muitos têm feito. Lá em Atos 2, 41, 42, vem dizendo assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente vê ali, no verso seguinte, a perseverança deles na comunhão, no partir do pão, nas orações. E na verdade eles receberam o Espírito Santo justamente por isso, porque já faziam isso antes. E isso é condição para se receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não é derramado assim à toa. Então o ser humano tem que estar em condições ali para poder recebê-lo. E tem que ser uma condição de plena unidade. Hoje muitas igrejas sofrem porque existe mais conflitos dentro da igreja do que em qualquer outro lugar. Como é que o Espírito Santo pode agir na vida de uma igreja assim? Não tem como, não tem condições. E vejam só o resultado da oração da pregação de Pedro movido pelo Espírito Santo. Pedro, um homem bruto, ele não tinha muito estudo, ele não tinha muito preparo, mas o Espírito Santo, ele se deixou usar pelo Espírito Santo e nessa pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. E quando a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 4, verso 4, é dito assim que mais 5.000 foram acrescidos. Olha só o número crescendo de forma vertiginosa. E no capítulo 17, verso 6, o crescimento e o trabalho deles era tão grande e tão assim, e não era invisível, não era uma coisa assim que ninguém sabia o que estava acontecendo, não, era uma coisa que era sentida por todos, que chegaram ao ponto de falar que eles estavam tumultuando o mundo. Eles estavam realmente abalando o mundo. Abalando o mundo. Então essa é a realidade da igreja, que se deixa levar pelo trabalho do Espírito. A igreja que permite que o Espírito Santo haja na vida das pessoas. É uma igreja que tumultua o mundo, é uma igreja que brilha, aquele fogo que foi visto ali na cabeça dos discípulos, ninguém está vendo mais o fogo queimando hoje, mas para cada pessoa que aceita o trabalho do Espírito Santo, esse fogo está lá. Ele está ali queimando, a brasinha. Nós somos lâmpadas vivas nas mãos do Espírito. Aquela brasinha ali, aquele foguinho, aquela chama, ela lembra a figura da lâmpada. A lâmpada no santuário, haviam 7 lâmpadas no santuário, e dentro de cada lâmpada era colocado o azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. E o azeite é que produz aquele fogo. O fogo só é possível com o combustível que tem dentro da lâmpada, que é o Espírito Santo. Da mesma forma, a luz de Cristo só vai brilhar para os outros, só vai poder alcançar outras pessoas, se tivermos o azeite ali no nosso corpo, na nossa vida, que é o Espírito Santo. Nós precisamos da porção dobrada do azeite do Espírito em nossa vida. O próximo tópico, o Espírito Santo e o testemunho. Lá no livro de Atos, ainda no livro de Atos, no capítulo 7, nós temos um episódio assim que é triste, é um episódio triste, ao mesmo tempo é um episódio motivador. É um episódio que nos faz sair do nosso local de conforto. No início ali da igreja, a igreja precisava de auxílio, de organização, e alguns homens foram escolhidos para administrar a igreja. Um desses homens, um desses administradores aí, foi Estevão. Então Estevão, ele, além de cuidar da igreja, de problemas da igreja local, as pessoas do convívio próximo ali dele, ele também era um grande pregador do evangelho. E ele acabou sendo sequestrado ali por uma turba enlouquecida, enfurecida, inclusive uma turma que estava sendo auxiliada por Paulo antes da conversão, Saulo. E Estevão foi levado por esses homens, foi feito um julgamento ali, um julgamento torto a respeito desse servo de Deus, e ele foi apedrejado e morreu. Só que antes ali, enquanto ele estava sendo apedrejado, o Espírito Santo o tomou. E ele teve uma visão. E os que estavam ali perto dele também viram o rosto dele brilhar. Ele foi
eles perceberam que alguma coisa diferente estava acontecendo com ele. E Estevão declara ali, Estevão se torna um profeta naquele momento. Ele vê os céus abertos, né, o Espírito Santo concede a ele essa visão e ele enxerga o Filho de Deus em pé ao lado do Pai. O Pai no trono e o Filho de Deus, Jesus Cristo, em pé. Na verdade, era uma imagem onde Jesus estava se levantando pelo seu povo, pela sua igreja, né, e sentenciando aqueles que estavam se colocando contra a luz que foi enviada ao povo. Naquele dia, na verdade, fechou-se os privilégios para a nação judaica, né? Fechou-se ali o papel da nação judaica, morreu ali naquele dia. O evangelho, então, a partir de então, seria levado aos gentios. Essa era a missão era levar o evangelho aos gentios, mas agora não era só mais isso. Os gentios passaram a ser o Israel de Deus. O Espírito Santo também aparece lá em Atos 8, 29, levando Filipe até o etíope, né, a quem ele pregou o evangelho e ensinou ali no livro de Isaías e converteu aquele homem foi batizado. O Espírito Santo foi derramado aos gentios ali na casa de Cornélio. Pedro fez uma visita a eles, conversou com eles, se converteram, a família toda. E o Espírito Santo também age de forma que a gente, né, nos surpreende às vezes. O propósito de Deus é que o Evangelho seja levado ao mundo todo. Mas quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 16, dos 6 a 10, né, a gente vê que, embora o Evangelho tenha que ser levado ao mundo todo, o Espírito Santo ele tem uma estratégia. Né? Paulo ele estava interessado em pregar ali em algumas regiões da Ásia, em algumas províncias da Ásia, a palavra de Deus, mas o Espírito Santo não deixou, não permitiu. E ele foi levado para a Macedônia. Né? E ali na Macedônia ele fez um grande trabalho. É lógico que o Evangelho depois alcançou essas outras regiões, mas aquele não era o momento. Então o Espírito Santo ele sabe como trabalhar. Ainda tem esse detalhe, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas, quer produzir, quer fazer do nosso jeito, acha que, né, tem que ter aquela demonstração de fé, tem que ser a fé fervorosa e fazer isso, fazer aquilo. E às vezes a gente está fazendo, né, é o nosso lado humano falando, né, o Espírito Santo agindo. Então vamos deixar que ele nos oriente a igreja, para que ela faça o trabalho devido, no momento devido, no local devido. E tudo vai dar certo, não precisa entrar em desespero. Assim aconteceu com Paulo e o ministério de Paulo foi excelente. Né? O próximo tópico fala sobre o Espírito, a palavra e o testemunho. Uma coisa que a gente não pode deixar de entender nunca. O Espírito Santo, ele foi quem iluminou homens para escreverem a sua palavra. Então, não pode existir contradição entre o que o Espírito fala e o que a palavra de Deus diz. Não existe desarmonia entre o Espírito e a palavra e entre a palavra e o Espírito. Se houver desarmonia, então alguma coisa está errada. Ou o Espírito que está atuando não é o Espírito Santo, ou a palavra não está sendo compreendida do jeito como deveria. Ou não é nem a palavra, né? Pode ser algum outro livro qualquer aí. Né? Tem gente que gosta de acrescentar, né? Tem gente que inventou novos evangelhos, tem evangelhos que aparecem por aí, que na verdade são apócrifos, não foram inspirados, não tem harmonia nenhuma com o restante da palavra de Deus. Né? Então a gente não pode perder o foco das coisas. É por isso que precisamos orar muito para fazer o trabalho de Deus, porque só Ele pode nos dar orientação. Tem coisas que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, mas o Espírito Santo nos mostra. Então, quando houver divergência, então há um problema. Quando você perceber isso, ore muito para que o Espírito Santo possa solucionar essa questão. Né? Lá em 2 de Pedro 1, 20 e 21 diz o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é isso. Né? Palavra de Deus e Espírito Santo é tudo uma coisa só. Não pode haver desarmonia. E homens santos, homens corretos, a gente não pode se deixar levar nem pela retidão das pessoas, porque os seres humanos são falhos. Um exemplo que eu vou dar, Martinho Lutero. Martinho Lutero, o contexto religioso de hoje, né, a realidade, né, essa liberdade que existe entre as pessoas,
para que as pessoas sejam livres, estudantes da palavra de Deus. Tudo isso teve a ver com o trabalho dos reformadores no período da Idade Média. E dentre esses reformadores, a gente pode falar assim, o maior de todos foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem brilhante, um instrumento poderoso na mão de Deus. Isso eu não tenho medo de falar isso aí, isso é a pura realidade. Quem quiser vai estudar a história de Martinho Lutero. Só que quando você for estudar a história de Martinho Lutero, você vai encontrar problemas na vida dele. Você vai perceber que em alguns momentos ele tomou decisões erradas. Ele andou por caminhos errados. Então agora eu vou desprezar tudo que Lutero fez por causa disso? Não tem como. Não tem ser humano na Terra que tenha sido perfeito, a não ser Cristo. A não ser Cristo. Cristo é o único que ele é exemplo em tudo. Todas as palavras dele podem ser usadas, todos os exemplos, todo o comportamento, tudo que ele fez. Ele é modelo em tudo. Agora, os outros são modelos em parte. A gente tem que saber olhar, tem que pedir discernimento ao Espírito Santo para poder tirar as coisas boas que esses homens fizeram, os exemplos bons, as boas ideias. Mas olha só um detalhe, o Lutero, por exemplo, ele lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ele foi um dos tradutores da palavra de Deus para o alemão, ele não queria colocar, por exemplo, na sua versão da Bíblia, ele quase não colocou, o livro de Tiago, a carta de Tiago, porque ele achava que Tiago estava em contradição com o que Paulo dizia, havia uma contradição. Ele considerava a carta de Tiago como uma epístola de palha. Aí no final ele deixou, a carta ele não tirou, e eu entendo isso como uma providência divina, o Espírito Santo trabalhando, ainda que ele tivesse esse ponto de vista, mas ele não foi capaz de tirar a carta de Tiago dali. Ele deixou a carta de Tiago lá, colocou umas notas nos comentários dele sobre a carta, ele acabou confessando o que ele achava sobre a carta. Mas daí até aí tudo bem, não tem problema, era a visão dele, mas a carta está lá. E aqueles que lerem, auxiliados pelo Espírito Santo, poderão entender. Então, mas Lutero não era um homem usado pelo Espírito Santo? Mas o Espírito Santo trabalha por etapas. Ele não joga, ele não arremessa, ele não abre. Imagina uma pessoa dentro de um quarto escuro e de repente alguém abre a porta e a luz vem do corredor e penetra aquele quarto. Quando a pessoa é atingida por aquela luz, ele fica até cego. O Espírito Santo não trabalha assim, ele não arremessa a luz dele com tudo. Ele vai trabalhando aos poucos. E nesse meio do percurso aí, o ser humano ele tem suas ideias, tem suas opiniões e a coisa fica meio misturada ali. É natural, isso acontece em toda a história, inclusive na história bíblica. Prestem atenção nas histórias bíblicas, vocês vão ver isso aí na vida de grandes homens. O trabalho de grandes homens. Mas o Espírito trabalha assim. Então, a verdade, o conhecimento, a iluminação, ela é progressiva. Progressiva. A gente vai crescendo, há sempre novos patamares a serem alcançados. Mas o que não pode haver é divergência entre o Espírito e a palavra. Se você notou isso aí, peça auxílio do Espírito Santo para ele te iluminar. O próximo tópico aqui, que é o último, o poder transformador do Espírito Santo. Então a gente viu que o Espírito Santo ele nos auxilia no testemunho, o Espírito Santo trabalha em harmonia com a palavra de Deus, que é a palavra dele, é a própria palavra do Espírito, e o Espírito Santo transforma. Então o Espírito Santo ele nos usa como instrumento para levar o Evangelho a todos. E eu vou enumerar aqui uma lista de pessoas que foram alcançadas pelo trabalho ali desses homens no livro de Atos. E nessa pequena lista, o livro de Atos tem muito mais gente, então você aproveita o exemplo dessa lista aqui para você mesmo garimpar ali no livro de Atos as pessoas que eram alcançadas. Presta atenção em quem elas eram. Olha só, Atos 16, 11 a 15, vem falando da conversão de Lídia. Lídia era uma empresária ali na cidade de Filipos. Paulo pregou ali para ela num sábado e a família dela toda se converteu. Filipos era uma cidade pagã, então Paulo esteve ali com pessoas que não eram de sinagogas, não eram pessoas que tinham uma outra cultura, uma outra religião. Então era um trabalho mais complicado. Mas ela se converteu, ela aceitou e era uma pessoa da alta sociedade. Então você encontra ali Paulo convertendo alguém que era de alto nível social. Depois, no mesmo livro,
né? Do versos 23 ao 34, nós encontramos a conversão do carcereiro, porque Paulo foi levado junto com seu parceiro na pregação ali, foi levado a cativeiro, né? Foi preso, foi açoitado, e à noite o anjo apareceu e ia libertar todo mundo, né? O anjo fez tremer as celas, as correntes se quebraram, eles podiam ter ido embora, mas não fugiram, eles ficaram lá. E o carcereiro, quando percebeu que havia fuga, ele ia se matar, mas Paulo falou assim, não faz isso não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E o homem o homem ficou muito comovido com aquilo, por essa atitude de Paulo, né? Paulo teve uma preocupação com o carcereiro. Isso é verdadeiro cristianismo. O carcereiro o convidou para sua casa, né? Ali dentro dos seus limites, né? Não soltou Paulo não, Paulo não estava livre, né? Mas o convidou e o carcereiro acabou se convertendo, ele e toda a sua família. Depois, no dia seguinte, veio a ordem para libertar os dois homens, né? Paulo foi liberto junto com seu amigo, então aquela noite serviu para converter aquela família. Olha como o Espírito Santo trabalha. Esse já não era de uma classe alta, né? Ele tinha um trabalho rude, rústico ali, mais grosseiro. Então, mas o evangelho alcança todos. Depois nós temos no capítulo 17 a história de Dionísio, que a história não, na verdade é uma citação pequena, simples, né? Nos versos 33 e 34, uma menção rápida sobre Dionísio Areopagita, né? Os Areopagitas também eram de uma classe mais elevada e eram pessoas importantes, porque elas trabalhavam ali junto aos tribunais, né, da cidade. Então ele era uma pessoa que entendia de leis, que entendia do governo da cidade, questões eram levadas para eles votarem, para eles discutirem entre si. Então era uma pessoa muito bem preparada, o evangelho alcançou também. Depois nós temos no capítulo 18, verso 8, a história de Crispo, que era o chefe da sinagoga. Crispo foi convertido também por Paulo, já era um judeu, o evangelho já alcançava com mais facilidade, ele já tinha intimidade com o texto bíblico, mas era uma pessoa que, né, os judeus daquela época, né, as lideranças judaicas ali, eles não tinham essa facilidade em aceitar Jesus como Messias. Era difícil, porque eles aguardavam um Messias totalmente diferente. E o Messias que veio era do jeito contrário do que eles imaginavam. Mas Paulo pregou para esse homem, um chefe da sinagoga, uma liderança ali, uma pessoa que entendia dos textos sagrados, que ensinava, né, que instruía, e ele aceitou o evangelho. Então o evangelho alcança todos, desde o menor até o maior, homens e mulheres, crianças e idosos, não tem idade, não tem raça, não tem cor, o evangelho não tem limites, e não existe limites para o Espírito Santo, né? Ele trabalha com todas as pessoas. Então, deixe-se ser usado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer uma obra tremenda em sua família, entre seus amigos, onde você vive, ou pode ser que ele pegue você e leve para alguma outra região, né? Transporte você para um outro local, leve você onde pessoas estão necessitadas do tipo de evangelismo que você pode fazer, trabalhando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele une o poder dele aos dons que foram concedidos a você e a mim. Então cada um vai fazer o trabalho de um jeito diferente, não é? As pessoas não fazem trabalho igual não. Um trabalha cantando, outro trabalha pregando, outro trabalha fazendo um trabalho ali mais pessoal, mais íntimo, outro faz mulheres vão fazer trabalhos melhor com a comunidade de mulheres, né? Homens vão poder levar a mensagem melhor para certas classes, né, de homens. Então, cada um é usado de um jeito, os jovens de um jeito, os mais idosos de outros jeitos, né? Então, a gente não sabe, não existe limites, não existe limite. Lembram que existe um arco-íris, lá no livro de Apocalipse fala que existe um arco-íris sobre o trono. Aquele arco-íris é um símbolo da aliança de Deus entre os homens. Mas não é só isso, né? A gente tira várias lições ali daquele arco. O arco-íris, no arco-íris a gente consegue enxergar as várias radiações de cor que existem na luz. Mas quando a luz é completa, quando a luz, por exemplo, a luz que nós vemos que sai de uma lâmpada, que vem do sol, é uma luz branca, né? O sol aparece meio
meio laranja, assim, mas é uma luz branca. E só que quando essa luz ela atinge objetos transparentes e com múltiplas faces, essa luz acaba se fragmentando, ela sofre refração e aí você enxerga as várias radiações, várias ondas de radiação da luz, né, que aparecem com cores diferentes para a gente. Então é uma infinidade de cores, né, uma gramatura, existe toda uma gramatura ali de cor. E o arco-íris simboliza isso, então, essa diversidade que existe no Evangelho, diversidade que existe no trabalho do Espírito Santo, a diversidade de dons, a diversidade de capacitações, né? Então ele é múltiplo, mas tudo está incluído numa única luz, né? Porque a união de todos eles formam a luz completa. Então é isso, o trabalho do Espírito Santo é isso. Que Deus te abençoe, continue estudando a palavra de Deus, peça o auxílio do Espírito e ele não será negado. O Espírito Santo já está do seu lado, está esperando apenas você pedir e se entregar a ele. Não só você, como eu também. Que Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo.